Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou aqui com o Danilo. Danilo, quero agradecer o seu tempo por ter disponibilizado de conversar um pouquinho aqui com a gente. Parece que inteligência artificial é o tema dessa Web Summit, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre a Turivos e um pouquinho sobre você aí para o nosso público. Perfeito, Felipe. Super obrigado pelo seu convite. Um abraço para você, um abraço para quem está ouvindo a gente. Sim, o Web Summit está falando muito de inteligência artificial, mas ainda pouco para inteligência artificial e o direito. E é isso que a gente vai conversar um pouco agora. Então, a gente vai falar sobre inteligência artificial, quais são as oportunidades e riscos que o advogado tem. Vai ser um prazer falar sobre isso, porque eu tenho uma startup que trabalha exatamente nesse setor. A Turivos é uma startup que usa inteligência artificial para combinar duas coisas, a pesquisa jurisprudencial inteligente com a jurimetria, que é o uso de estatística no direito. A gente combina ambos em uma única plataforma que ajuda o advogado a encontrar casos mais rápidos e também a ganhar mais casos com o poder da inteligência artificial. É uma plataforma para nós que somos advogados. Exatamente. Em suma. E é muito legal, porque hoje em dia, né, muita gente tem dificuldade de utilizar essas novas tecnologias que eu, na minha visão, ajuda muito o advogado no dia a dia. A gente ainda encontra uma certa resistência, tem gente que acha que o advogado deixa de ser, passa a ser menos advogado com a inteligência artificial. E a grande verdade que a gente tem percebido é que nada mais é, né, a inteligência artificial ela tem diversos parâmetros que ela pode ser aplicada, mas ela está ali como um aliado, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre como que a gente que é advogado pode se beneficiar desse tipo de serviço. Felipe, quando a gente olha para a rotina de um advogado, em diferentes estágios de carreira, boa parte do que ele faz diz respeito a tarefas repetitivas e de pouco valor agregado do ponto de vista de demanda intelectual. Não é o que ele aprendeu na faculdade, não é sobre leis, não é sobre ajudar clientes, mas sim lidar com coisas um pouco mais burocráticas. No caso da pesquisa jurisprudencial, por exemplo, uma pesquisa que a gente fez alguns anos atrás, mostra que o advogado leva em média 150 horas por ano fazendo pesquisa jurisprudencial por tribunal. E aí a pergunta que fica pra gente é a seguinte: se eu te falasse que eu devolvo para você 150 horas em um ano, o que você poderia fazer na sua prática? Você poderia se aprofundar nos estudos das leis, você poderia se aprofundar em teses específicas ou criar teses novas, você poderia olhar como adquirir mais clientes. Então tem várias coisas que têm muito a ver com o cerne da profissão do advogado que a gente consegue ajudar o advogado a voltar nessas tarefas, porque ele vai ter muito mais tempo, porque a inteligência artificial vai tomar conta dessas outras tarefas mais repetitivas e de baixo valor agregado. Então, muito pelo contrário, a gente ajuda o advogado a focar mais no cerne do direito. Isso é muito legal porque, de fato, né, a gente, quando começa a mensurar as nossas horas trabalhadas, o tempo que a gente despende em determinada tarefa, se a gente acumula isso ao longo de um período, de um médio e longo período, a gente vê que a gente está focando muita energia. O que eu costumo até comentar muito com o pessoal que acompanha a gente é a utilização de sistemas, não só sistemas de inteligência artificial, mas para controlar ali a gestão do escritório. Isso é muito importante porque, por exemplo, o advogado, a gente acaba você falou muito bem, da gente focar ali no atendimento ao cliente, focar na nossa advocacia, ou até mesmo focar numa diminuição do próprio trabalho do dia a dia. Muita gente acaba tendo estafa com direito, né, por conta dessa utilização, às vezes até mal aproveitada dessas ferramentas que a gente tem agora. Perfeito. E quando a gente fala... a gente está falando muito de inteligência artificial hoje, e é a moda do momento, mas eu acho que vale a pena a gente dar um passo atrás e falar de tecnologia como um todo. E aqui eu vou fazer analogia quase com quando a gente olha advogado... é muito próximo do que o médico faz também. O médico ele é formado na faculdade para estudar medicina, para diagnosticar doença, para fazer cirurgia. Mas quando ele começa a trabalhar, ele tem que fazer a gestão de uma clínica ou de um hospital, a depender. Então tem várias atividades ali que ele precisa se concentrar que não tem a ver com o que ele se formou para fazer. Exato. No caso do advogado, especialmente advogado de menor porte, advogado individual, de um escritório pequeno, ele vai gastar muito tempo fazendo a parte de gestão, porque ele simplesmente não tem escala para ter um corpo que vai fazer essa gestão para ele, corpo de funcionários que vai fazer essa gestão para ele. Nesse caso aqui, a tecnologia com ou sem inteligência artificial, a gente não precisa aqui se prender em inteligência artificial, mas a tecnologia, sistema, software ou metodologias de gestão são os melhores amigos desse advogado, porque a partir daí que com esses recursos escassos,
ele consegue, da mesma forma que o médico consegue focar na medicina, o advogado consegue focar no direito e entender melhor os clientes. Enquanto melhor ele atende seus clientes, maior vai ser a sua clientela, porque o advogado ganha cliente com o boca a boca. Quanto mais ele focar nisso e deixar a parte de gestão para software, com ou sem inteligência artificial, melhor para o escritório dele. Então o advogado, às vezes, ele fica nessa premissa que eu sou como se fosse o alfaiate, que faz um trabalho muito artesanal. Isso é bonito, é legal que a gente faça isso, mas você pode ser o alfaiate no que é o core do seu trabalho, que é o direito. E delegar toda a parte administrativa ou trabalho repetitivo dentro do direito, como é o caso da pesquisa jurisprudencial, para software que vai fazer isso muito mais rápido e às vezes até melhor do que o humano. E porque hoje em dia, né, a gente costuma dizer, né, o bom advogado conhece a lei, né, o ótimo conhece o juiz. Né? Então é muito importante a gente conseguir ter essa busca, verificar o que determinado tribunal está decidindo. A gente consegue isso com a plataforma de inteligência artificial? Consegue isso com facilidade. A nossa plataforma, diferente de sites de pesquisa jurisprudencial gratuito, nós somos um software. Isso significa que a gente tem garantia de qualidade, que toda a jurisprudência está ali. Você vai ter atendimento para tirar dúvidas, você tem um treinamento, etc. Tudo isso você consegue fazer com software de pesquisa jurisprudencial, e o advogado pode chegar na nossa ferramenta e falar algo do tipo: eu quero uma decisão sobre o tema XYZ que foi relatada por esse desembargador no ano de 2022 e teve o resultado favorável ao contribuinte ou favorável ao trabalhador por unanimidade em uma câmara ou turma recursal XYZ. E se houver essa decisão, a gente vai entregar ali as 3, 10, 18 decisões exatamente cumprindo esses critérios e vai te economizar um tempo brutal aí. Isso é muito legal, porque até 2 anos atrás, eu lembro quando começou a popularizar, né, a questão de inteligência artificial, acho que muito por conta da OpenAI com o ChatGPT, quando ela disponibilizou para o público. No início as pessoas, inclusive em matérias de grandes jornais, falavam: esse aqui é o robozinho que é para você ficar conversando, né? Acho que as pessoas não entenderam no primeiro momento o poder da tecnologia de uma maneira geral. E é muito legal ver empresas como a sua desenvolvendo esse tipo de serviço para ajudar a gente no dia a dia. Né? E eu acho legal a gente ter esse foco pro prestador de serviço, mas, por exemplo, a gente olhando a inteligência artificial do ponto de vista do cliente, do consumidor, você acha que, porque eu já cheguei até a fazer uma pesquisa na minha rede social, o que você acha de seu advogado usar uma inteligência artificial, né? E aí ele falou: não sei, eu não quero um advogado que usa inteligência artificial. Na sua visão, como que, olhando para o benefício do cliente, como que isso pode ajudar ele no dia a dia? Perfeito. A gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente usa a inteligência artificial sem um senso crítico sobre ela. Então, o ChatGPT, o OpenAI, ele não foi feito para o advogado, mas ele é muito bom de, digamos, lero-lero, né? Se você fizer uma pergunta para ele, ele vai te dar um texto formal, bem escrito, que pode te levar a acreditar que ele está certo. E a gente tem casos, por exemplo, nos Estados Unidos, um advogado que usou o ChatGPT inventou jurisprudência, ele usou aquilo ali na petição, e, salvo engano, ele perdeu o equivalente à carteira da OAB dele por conta disso. Então, sim, tem esse risco. Eu acho que a solução aqui é: olhe para fornecedores, para empresas e softwares que estão focados no direito, no jurídico. Porque se você pegar, por exemplo, o ChatGPT e a empresa que está desenvolvendo o software tiver um know-how suficiente, ela consegue treinar o ChatGPT, que é uma ferramenta extremamente poderosa, para ter uma acurácia e assertividade muito maior para o advogado. Então, usar ferramentas que não são desenvolvidas especificamente para o advogado é um risco, de fato. Então, o consumidor aí de serviços jurídicos, ele tem uma desconfiança, né, que é assim, usar o ChatGPT eu mesmo uso. Por que o advogado foi para a faculdade, então, se ele está usando o ChatGPT, certo? Eu acho que essa é a natureza da desconfiança. A chave aqui é: o ChatGPT pode ser feito para uma pesquisa muito introdutória que você precisa se aprofundar depois, você precisa se aprofundar com as ferramentas corretas, focadas no advogado ou advogada, que vão entender o que você precisa e vão ter feito uma camada de segurança ali que garantem a acurácia e a assertividade daquilo que está sendo falado. Isso é muito importante, porque o trabalho do advogado, assim como hoje você tem grandes bancas jurídicas, que muitas vezes acabam deixando em alguns momentos
aquele trabalho de revisão, aquele trabalho de você rever antes de protocolar, você já tem isso antes de inteligência artificial. Sim. Com a inteligência artificial não vai ser diferente. Você vai pegar aquilo que seja uma peça redigida através com o uso da inteligência artificial. Mas eu realmente percebo, né? Eu utilizo muitas oportunidades e eu vejo que realmente existe uma assertividade ainda muito baixa em relação a artigos de lei, a diversas questões que realmente facilita ali no dia a dia, mas é necessário ter esse trabalho de revisão. Sim. Né? Então é muito importante a gente ter isso em mente, que não é só utilizar a inteligência artificial acreditando que ela vai dar a resposta, porque eu acho que o ser humano, a gente acaba criando talvez ali um certo relaxamento em acreditar que, como você muito bem falou aqui, o texto é muito bonito, né? Muito bem escrito, né? Pela inteligência artificial, e pode levar à falsa sensação de que aquilo é uma situação correta. Perfeito. E o que é interessante aí, eu vou falar um caso de uso que me veio à mente aqui, a gente tem que calibrar as nossas expectativas em relação à inteligência artificial. Ela não é mágica, não é uma coisa que você aperta um botão e, bum, ela aparece ali com a petição perfeita para o seu caso, ou com a pesquisa jurisprudencial perfeita. Ela não vai fazer isso. Isso é o seu trabalho ainda. Mas o que ela vai fazer? Vai te deixar muito mais rápido no seu trabalho. E eu vou dar um exemplo de caso de uso aqui que eu achei super interessante. Aqui no próprio Web Summit, eu encontrei um amigo meu que é advogado e ele me contou a seguinte história. Ele tinha uma decisão arbitral extremamente longa, de 200 páginas, que ele precisava resumir. Se ele colocasse isso para o ChatGPT resumir, saía tudo errado. O ChatGPT alucinava. Então, o que ele fez? Ele pegou todo o índice da decisão e pegou ali índice a índice, ele fazia um prompt, uma pergunta pedindo para resumir aquele índice. Com isso, ele saiu das 200 páginas para só 15, 10 páginas. A supervisora dele só precisava do resumo. Então, ao invés de demorar 12 horas para fazer isso, ele fez em 2 horas. Mas ele falou para a supervisora, olha, está aqui o meu trabalho de resumir, mas mesmo assim você precisa ler a decisão e ver se o resumo está bom, se ele faz sentido e se o ChatGPT não alucinou. Você pode falar, tá, mas ela vai ter que revisar do mesmo jeito. Sim, vai ter que revisar, mas a pessoa que levaria 12 horas para fazer um resumo fez em 2 horas. A gente está falando de 10 horas aqui em um dia da semana. Imagina você repetindo isso por semanas, meses, etc. Quanto de tempo que você economizou. Então, resumindo aqui, a inteligência artificial ela não é mágica, ela não vai te substituir. Que bom que ela não vai fazer isso, né? Mas ela pode acelerar o seu trabalho se ela for usada com inteligência. Mesmo assim, você vai ter que revisar alguns pontos, mas o trabalho que você vai ter aqui é numa escala de tempo muito menor. Se você usar isso com propriedade e com frequência, no longo prazo você economiza uma quantidade enorme de tempo. Eu acho muito legal, eu acho que você até pode falar, né, até um pouco da sua especialização e como que você vê que é algo que de pouco tempo para cá a gente teve uma evolução enorme em termos de inteligência artificial. Sim. No mundo e no Brasil, que eu fico muito satisfeito. Embora a gente o Web Summit não seja um evento jurídico, a gente já começa a ver diversas ferramentas para auxiliar os advogados. Isso é muito legal, do meu ponto de vista como gestor de escritório. E como que você vê, se a gente evoluiu tão pouco, na verdade, ao contrário, se a gente evoluiu muito em tão pouco tempo, como que você vê daqui para frente a inteligência artificial num contexto geral sendo, tanto na nossa sociedade, porque existe também uma discussão em relação a questões de direitos humanos envolvendo inteligência artificial, envolve também prestação de serviço, trabalhos que antigamente talvez você comece a ter uma demanda menor. Como que você vê daqui para frente aí com toda a tua expertise na área? Perfeito. Bom, a inteligência artificial ela veio para ficar. Eu acho que igual várias tecnologias, é muito difícil você mover essa roda para trás. Isso significa que a gente tem que bovianamente sentar e assistir o que vai acontecer? Não. Na minha universidade lá nos Estados Unidos, a gente era muito ensinado a ter uma visão crítica sobre tecnologia. Eu estudei no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, e lá a gente tinha como princípio que a tecnologia ela deve ser orientada para o bem. Isso é o que deve acontecer com a inteligência artificial. Então é uma ferramenta que ela tem vários benefícios, ela vai gerar muita eficiência, mas é uma ferramenta que exige cuidado. Então os tipos de cuidado que a gente tem que ter, então existe sim, precisa ter uma pauta regulatória em cima dela. O tipo de cuidado que a gente tem que ter é
Bom, quais são os casos de uso que a gente não quer que seja usado a inteligência artificial? Deepfake, por exemplo, o caso eleitoral, a pessoa se passando por outra. Esse é o tipo de coisa que deve ser completamente proibida, banida e deve ser colocada na contravenção ou criminalidade. Isso a gente não deveria aceitar. E dá sim para a gente regular isso, tá? A gente achava que, por exemplo, o mercado da música viraria pura pirataria, não foi o caso. A gente consegue sim regular a tecnologia. Então a gente tem que entender o que a gente aceita e o que a gente não aceita com a inteligência artificial e regular essa parte que a gente não aceita. O outro ponto relevante aqui bom, a gente está falando aqui de um ganho de eficiência e produtividade muito grande, mas qual que é o impacto disso na parte de mão de obra? A gente vai ter uma redução muito grande de demanda por mão de obra? Eu acho que essa é uma pergunta em aberto, tá? O que a gente viu, por exemplo, se a gente vê para cada tipo de revolução diferente, quando tem uma tecnologia nova, sempre vai ter alguém falando que, olha, isso aqui vai poupar muita mão de obra e a gente vai ter uma massa de desempregados. Isso não acontece. Na verdade, a gente vê Estados Unidos, por exemplo, que é um país altamente tecnológico, o nível de desemprego lá é baixíssimo. Quer dizer, a tecnologia pode vir sim junto com um grande nível de empregabilidade e de emprego. Mas o que é o X da questão aqui? Essa sociedade que vai absorver essa tecnologia, seja do ponto de vista do governo regulando o mercado de trabalho ou mesmo do próprio trabalhador, tem que ser altamente veloz e adaptável. Então a gente tem que estar muito consciente das oportunidades da inteligência artificial e abraçar essas oportunidades, e o governo, os legisladores, devem estar muito ligados também em não tentar travar de forma ruim esse movimento, mas ajudar que o mercado de trabalho se adapte de forma muito rápida para que as pessoas possam usar o seu talento combinado com a inteligência artificial e, a partir daí, colher todos os frutos de eficiência e produtividade que certamente surgirão. É excelente. Inclusive, esse tema, né, eu ia justamente perguntar a você como gestor de uma empresa de tecnologia dentro do ambiente jurídico, você tem certo receio de que uma regulamentação possa privar, talvez, a criatividade e a possibilidade de desenvolvimento do negócio? Não, porque a gente não olha para o que seria essa área cinzenta da inteligência artificial, de deepfake, etc. O que a gente faz é muito para facilitar a vida do advogado e também do judiciário brasileiro. O que a gente faz a gente usa estatística para dar mais previsibilidade do que vai ser o resultado de um processo. Isso é ótimo, porque aí o judiciário pode entender as tendências também. A gente evita contencioso com isso. Então essa é uma preocupação que não é uma grande preocupação para a gente, tá? Perfeito. Danilo, muito obrigado. Vou abrir aqui se você quiser comentar algo mais que você considere relevante para dentro desse nosso papo, da nossa temática. Se quiser também deixar aí os contatos aí para o pessoal que quiser conhecer mais o teu trabalho, conhecer a TudoViews, pode ficar à vontade aqui, o tempo é seu. Maravilha. Felipe, muito obrigado pelo convite, tá? Foi um prazer bater esse papo com você, com seus ouvintes aí também de casa. Bom, eu queria fazer uma oferta aqui para o pessoal para a gente ter uma série de material gratuito lá na TudoViews sobre inteligência artificial, jurimetria, como usar o ChatGPT na advocacia de forma correta, e todo esse material tá gratuito. Então eu vou deixar aqui o nosso contato, tá? Quem quiser saber um pouco mais sobre a revolução que a inteligência artificial vai ser no jurídico, como aproveitar as oportunidades e minimizar risco, visite o nosso site, é www.turivius, como está aqui na camiseta, turivius.com, sem o BR, turivius.com, e procure lá uma abinha de material gratuito. Nessa aba você vai ter e-books, seminários, etc. Você pode entender um pouco mais sobre como a tecnologia vai transformar o direito e como que você usar isso da melhor forma possível. É isso, muito obrigado. É isso aí, pessoal. Quero agradecer de novo o Danilo, agradecer você que esteve aqui acompanhando esse conteúdo, a gente fazendo aqui esse bate-papo sobre inteligência artificial no Web Summit. Vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.